Maria Isabel Francisca de Bragança e Bourbon nasceu em 18 de maio de 1797 no Palácio Nacional de Queluz, em Portugal. Foi a terceira criança e a segunda menina do rei Dom João VI de Portugal e de sua esposa, a famosíssima Carlota Joaquina. A infância da menina, apesar de sua numerosa irmandade, não foi feliz. O casamento de seus pais foi um autêntico desastre, pois sua mãe tentou tirá-lo do poder. Com a descoberta da tentativa do golpe de Estado, o casal viveu suas vidas longe um do outro. Ambos se odiavam mutuamente, por isso não podiam viver juntos. Simplesmente viam-se durante os atos oficiais. Dona Maria Isabel, assim como seus irmãos, teve uma excelente e uma primorosa formação artística. Porém, sua vida em terras europeias chegaria ao fim repentinamente. Em 27 de novembro de 1807, a família real e a corte portuguesa embarcaram às pressas para sua maior e mais rica colônia, o Brasil. Eles estavam fugindo das tropas napoleônicas. A menina, de apenas 10 anos de idade, deixaria as terras lusitanas em 29 de novembro de 1807. Na cidade do Rio de Janeiro, a menina foi testemunha de novos desentendimentos entre seus pais. Como eles viviam separados, Maria Isabel e suas irmãs moravam com Carlota Joaquina. Nesse novo estágio de sua vida, ela se destacou notavelmente na pintura e na música. A menina era tímida, bonachona e apaixonada. Tinha um caráter doce, cabelos castanhos, olhos escuros e um ligeiro sobrepeso. Enquanto isso, a estadia no Rio de Janeiro ia se arrastando com o passar do tempo. Porém, na Europa, as guerras estavam ocorrendo, e com o enfraquecimento de Napoleão Bonaparte e a reestruturação das monarquias ibéricas, logo surgiu a oportunidade perfeita para uma nova aliança entre Portugal e Espanha. Em 1814, Dom Fernando VII da Espanha, irmão de Carlota Joaquina, recuperou o trono espanhol após o término da Guerra Peninsular contra as tropas francesas. Rapidamente, o rei começou a buscar por uma nova esposa, já que a primeira, Maria Antônia de Nápoles e da Sicília, havia falecido sem ter lhe dado um filho. Ele ficaria comprometido em segredo com sua sobrinha, Maria Isabel, porque a mãe do rei, Dona Maria Luísa de Parma, uma experiente casamenteira, queria que este e seu outro filho, Dom Carlos Maria, se casassem com princesas napolitanas. Porém, para o azar da rainha impura, os dois ficaram comprometidos com as duas filhas de Dona Carlota Joaquina, Dona Maria Isabel e Dona Maria Francisca de Assis. Vocês podem até pensar que isso poderia ser um absurdo para a mãe das meninas. Porém, o casamento de suas filhas com os tios interessava muito a Carlota, porque desse jeito a corte portuguesa poderia regressar para a Europa. Assim, em 22 de fevereiro de 1816, os acordos dos dois casamentos foram assinados. Em 29 de setembro de 1816, Maria Isabel subiu ao altar. Ela tinha 19 anos e Dom Fernando VII da Espanha 31. Como detalhe, o rei da Espanha não achou sua sobrinha, esposa, nada atraente. Infelizmente, a relação dos dois não foi feliz. Fernando VII tinha muitas amantes e quase não prestava atenção em sua segunda esposa. Certa vez, segundo relata Carlota Joaquina, Maria Isabel esperou o marido regressar de um bordel e, ao vê-lo, começou a xingá-la em português, fato que o deixou pasmo. Na capital espanhola, não era muito bem visto o casamento entre o soberano e a sobrinha, já que esta não havia trazido nenhum dote. Certo dia foi colocado no Palácio Real o seguinte bilhete: feia, pobre e portuguesa. Mas apesar de todos os infortúnios, Maria Isabel desempenhou muito bem seu papel de mulher casada. Ela estabeleceu o protocolo e a etiqueta, além de impulsionar diversas reformas. 2 meses depois do seu casamento, ela conseguiu o que todos esperavam, ficou grávida, mas nem tudo eram flores. Maria Isabel se negava a seguir as recomendações da corte espanhola e queria fazer sua inoculação contra a varíola, fato que escandalizou a alta classe espanhola.
Em 21 de agosto de 1817, nasceu Dona Maria Isabel Luísa. Apesar de não ser um varão, os soberanos espanhóis ficaram muito emocionados com a chegada daquela menina. Porém, a felicidade duraria muito pouco. Em 9 de janeiro de 1818, a pequena morreu com apenas 4 meses de vida. A rainha ficou muito triste com o falecimento de sua filha. Mesmo assim, seguiu fazendo seu dever de rainha consorte dentro da corte. Maria Isabel era um entusiasta da arte. Se encaixava perfeitamente entre os membros mais liberais da corte espanhola. Envolveu-se com os mais relevantes grupos de apreciadores de pinturas e poesia, sempre relatando um sonho de criar um grande acervo com as obras pertencentes aos reis espanhóis. Ela acabou encontrando diversas obras de arte muito mal organizadas no mosteiro El Escorial, e graças aos conselhos de Francisco Goya, grande pintor da corte espanhola, ela levou as obras para a capital espanhola, deixando-as em um museu de história natural, que mais tarde seria o Museu do Prado. Depois disso, ela realizou outras tarefas notáveis, porém sentia as cobranças por um novo herdeiro. Pouco tempo depois da morte de sua primeira filha, ela estava novamente esperando uma criança. Porém, essa gestação foi muito complicada e em várias ocasiões ela não se encontrava bem. Além disso, os médicos estavam muito preocupados com sua saúde. O desfecho dessa gravidez foi trágico, fazendo com que a rainha recebesse a alcunha de a rainha que morreu 2 vezes. Em 26 de dezembro de 1818, ela começou a sofrer uma terrível dor de cabeça, ao mesmo tempo em que sentia fortes contrações. Logo deram início ao trabalho de parto, mas ele se alongou muito até o ponto em que a rainha sem forças desmaiou. Os médicos acreditavam que ela havia sucumbido e decidiram realizar uma cesariana para salvar a vida do bebê que ainda permanecia dentro do seu ventre. Dom Fernando VII autorizou a realização daquela cirurgia, porém, Dona Maria Francisca disse que era contra a realização, afirmando que sua irmã ainda seguia com vida. Mas o rei e os médicos não ouviram. Assim, a cesariana teve início. No momento em que o médico começava a cortar o ventre de Maria Isabel, ela acordou e deu um grito estridente. Apesar disso, os médicos continuaram com a cesariana, fazendo uma grande carnificina com o corpo da rainha. Maria Isabel começou a gritar de dor, se contorcendo. Seu ventre sangrava e ela caiu da cama, com hemorragia que se espalhava pelo chão do quarto. As retaliações cirúrgicas feitas pelos médicos levaram Maria Isabel à morte, num procedimento acidental, invasivo e extremamente doloroso. O desastre da cesariana chocou toda a corte espanhola, que perdeu 2 membros de uma vez, a rainha e sua filha. Depois disso, Maria Isabel entrou para a história como a rainha que morreu 2 vezes. Ela morreu com apenas 21 anos. Enquanto isso, o bebê que carregava em seu ventre morreu poucos minutos depois. O seu marido se casaria mais 2 vezes. O terceiro matrimônio seria com a princesa Maria Josefa Amália da Saxônia, a rainha assustada, aquela mesma que teve a pior noite de núpcias da história. Dona Maria Isabel de Bragança foi uma mulher culta, inteligente e bastante interessada pela arte. Podia não ser uma mulher bonita, mas foi talentosa com a pintura e a música. Seu sonho de ter um acervo organizado com as obras de arte dos monarcas da Espanha se realizou 1 ano depois de sua morte, quando o prédio, ordenado ainda no século anterior pelo rei Carlos III, foi inaugurado por Fernando VII como Museu do Prado. Ela morreu muito jovem e de uma forma terrível, digna dos filmes de terror. Porém, tenho certeza que caso tivesse vivido mais, essa rainha consorte teria feito grandes coisas para os espanhóis. O seu maior legado, o Museu do Prado, é visitado por muitas pessoas ao redor do mundo, sendo um dos mais famosos do mundo. Olá, eu sou a professora Zilmar. Antes de me despedir, quero dizer que esse foi o primeiro texto que contamos com a ajuda de um dos nossos seguidores. Queremos agradecer o Bernardo Albuquerque lá do Instagram, pois sem ele este roteiro não teria sido feito. Queremos agradecer também nossos apoiadores
e membros que estão contribuindo financeiramente para a realização do vídeo. Muito obrigada! E claro, não podemos esquecer a galera que assiste, comenta, curte e compartilha. Já somos 320 mil inscritos. Isso é incrível! Muito obrigada a todos! Bom, pessoal, é isso. Beijos e tchau!